Que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos, nos ligando carinhosamente ao nosso anjo da guarda, agradecendo este amigo que está sempre ao nosso lado. Vamos nos ligando a todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam. Vamos buscando também o amparo maternal de Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo, Senhora, o seu carinho, o seu amor de mãe. Pedimos que interceda por nós junto a Jesus. E ao Mestre nós agradecemos pelo seu imenso amor, rogamos as tuas bênçãos, pedimos ainda que nos conduza até Deus, Pai Criador, a quem nós agradecemos por tudo que temos e por tudo que somos, e rogamos as bênçãos através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, de toda a espiritualidade que nos auxilia, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Demos graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, que o amor de Jesus esteja presente em nossos corações. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o papel da mediunidade em nossas vidas. Muita gente fala que tem medo da mediunidade e que não gostaria de ser médium. Mas a mediunidade é uma aptidão mais comum do que nós podemos imaginar. Ela é igual a qualquer outra faculdade que nós temos, como a capacidade de falar, de ouvir, de pensar, ou seja, ela é um atributo comum a todas as pessoas. E quando Kardec, no livro dos Médiuns, foi definir a mediunidade, ele disse que todos aqueles que percebem a influência dos espíritos em qualquer grau é médium. Então, todo aquele que percebe essa influência pode ser considerado um médium. E essa influência dos espíritos também é mais comum do que nós imaginamos. É tanto que na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos benfeitores espirituais: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta foi curiosa. Eles disseram: a sua influência é maior do que imaginais, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, em muitas ocasiões, pensamos que estamos tomando uma decisão baseada somente nos nossos pensamentos, mas na maioria das vezes estamos sendo influenciados. Assim, é muito comum termos diferentes pensamentos sobre uma mesma situação. Ora pensamos uma coisa de uma forma, ora pensamos outra, de outra forma. Quando isso acontece, frequentemente são os espíritos que estão insuflando pensamentos em nossas mentes. E dessa forma nós acabamos agindo em uma das direções que foram sugeridas. Mas é importante ressaltar que sempre cabe a nós a escolha. Então, cabe a nós escolher qual o melhor caminho, pois nós temos o livre-arbítrio. Nesse sentido também, Kardec perguntou na questão 461 do Livro dos Espíritos: como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? E a resposta foi a seguinte: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, o que vos ocorre no primeiro impulso. Então, aquele primeiro pensamento que nos vem à mente é nosso. Os outros que vêm depois quase sempre são dos espíritos. Mas é importante ressaltar que a influência que nós falamos que os espíritos têm nas nossas vidas, elas podem ser positivas ou negativas. Ou seja, nós podemos ser influenciados por bons ou por maus espíritos. E nessa perspectiva também, Kardec pergunta novamente aos espíritos superiores, na questão 464 do mesmo livro: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? E a resposta foi a seguinte: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Mas o mais interessante é que muitas vezes os bons espíritos nos influenciam para coisas boas e nós não percebemos.
Mas ao contrário, qualquer coisa negativa que acontece, nós temos a tendência a culpar os maus espíritos, quando na maioria das vezes é nossa culpa ceder, mesmo que eles estejam nos influenciando. Então nós é que escolhemos ceder à sua influência. E para mostrar essa situação que muitas vezes os espíritos bons, superiores, nos influenciam e às vezes a gente nem percebe, tem uma história no livro Evangelho segundo o Espiritismo que fala de um homem que estava caminhando pelo deserto. Sua água tinha acabado e ele estava prestes a morrer por causa do calor, do cansaço, da sede. Então ele faz uma prece pedindo a Deus que o salve. E de repente vem à sua mente a ideia de caminhar em uma direção diferente daquela que ele estava caminhando. E depois então de caminhar por algum tempo, ele consegue avistar um oásis. Ele chega até esse oásis no meio do deserto e ali encontra água para beber, para se refrescar. E depois, quando ele está lá, ele pensa o seguinte: que boa ideia eu tive essa de caminhar nessa direção. E ele nem mesmo se lembra de agradecer e nem percebe o amparo que ele recebeu, a inspiração de ir naquela direção. Uma outra questão que é importante lembrarmos também é que a influência dos espíritos somos nós mesmos que atraímos, através dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Como no caso da história que nós falamos anteriormente, quando nós fazemos uma prece, nós atraímos a assistência dos bons espíritos. E da mesma forma, quando fazemos o bem, nós também percebemos a influência desses espíritos, que também estão na mesma sintonia. Ao contrário, quando temos pensamentos e atitudes negativas, de ódio, de mágoa, de desejos de vingança, ou quando cultivamos vícios ou outras atitudes negativas, nós atraímos a influência de espíritos inferiores. Tudo isso, tanto num caso quanto no outro, ocorre por causa do que a gente chama de sintonia. Então nós podemos fazer sintonia com bons ou com maus espíritos. Então aquela pessoa que ama e que realiza suas atividades, sejam elas quais forem, com responsabilidade, buscando sempre o bem, ele é sempre inspirado pelos bons espíritos. Mas ao contrário, aquele que pensa no mal, que pensa em prejudicar os outros, ele também pode ser influenciado, porém pelos maus espíritos que também querem fazer o mal. Tem uma história também que fala que, na verdade, é um caso verídico, que na República Dominicana nasceram duas crianças chipófagas, ou seja, eram crianças que eram siamesas, e elas nasceram unidas, uma grudada na outra, né? Então elas eram unidas pelo fígado, e elas ainda eram portadoras de uma deficiência cardíaca, o que tornava a situação muito complicada. Os médicos então daquela região chegaram a afirmar que as meninas elas não viveriam muito tempo. Mas a mãe não acreditou, né? Ela registrou as filhas, deu o nome de Clara e Alta, e ela tinha a certeza, ela levou elas para casa, e ela tinha a certeza de que tudo se arranjaria com o tempo. Ela confiava nisso. Ela tinha essa esperança. E 2 anos depois, as meninas ainda estavam vivas, mas elas continuavam unidas. Mas a mãe continuava acreditando, continuava sendo otimista. E depois de algum tempo, um cirurgião que residia na Filadélfia, nos Estados Unidos, ele narra que ele começou a sonhar que ele estava realizando uma cirurgia muito delicada, fazendo uma intervenção cirúrgica para separar 2 crianças que eram chipófagas, que estavam unidas pelo fígado. E o sonho se repetia com uma certa regularidade. Então ele sentia como se fosse alguém mostrando sempre a mesma cena e mostrando como que ele faria a cirurgia. Era sempre o mesmo sonho. Mas ele não sabia por que, nem aonde que estavam aquelas meninas, se elas existiam de verdade, né? Porém, num dos seus sonhos, ele ficou sabendo que as meninas haviam nascido na República Dominicana. Ele resolveu então escrever para o consulado daquela região, né, do consulado americano daquela região, e logo nas primeiras pesquisas ele confirmou a existência das 2 meninas, a Clara e Alta. Os médicos então do hospital daquela região, né, mandaram para ele relatórios, fotografias, e tudo aquilo confirmava
as visões que ele tinha nos seus sonhos. O cirurgião, então, escreveu diretamente para a mãe das meninas. E a mãe, então, diante daquela carta, ela vibrou de alegria. Aquela carta era a oportunidade que ela esperava, que ela confiava que iria acontecer algo, né, que iria ajudar as suas filhas. Então, depois de um tempo, as meninas foram levadas para Filadélfia, para o hospital em que o médico trabalhava. E o Jornal de Madrid, na Espanha, que narrou os detalhes, diz que durante a operação, as pessoas que participaram da cirurgia falam que o médico deu mostras de faculdades muito diferentes, extraordinárias, quando ele estava fazendo a cirurgia. Os assistentes disseram, ele atuou de forma impressionante, com uma segurança espantosa. A sua habilidade era muito grande, ele sempre teve muita habilidade, mas as suas mãos se moviam com uma grande velocidade. As suas ordens, as suas atitudes eram muito precisas. Unicamente em certos momentos ele fechava os olhos como se ele estivesse recordando de algum detalhe que ele tinha que fazer. E em seguida ele prosseguia com a cirurgia. E eles falam que a intervenção durou várias horas. E no momento crucial em que seria feita a separação do fígado, o cirurgião foi de uma espantosa habilidade, né? E depois da cirurgia ele não se separou um momento das duas pequenas pacientes. E depois que tudo estava bem, que ele foi acompanhando, as radiografias mostraram que o enorme fígado que era anteriormente, que foi convertido em dois, né, separando as duas metades, funcionavam perfeitamente em cada um dos organismos das duas meninas. A partir dessa história, o que nós podemos perceber é que muitas vezes Deus tem formas extraordinárias de atender aos seus filhos. A uma mãe, no caso lá da história, ele dá uma confiança, uma certeza do êxito, sem situar exatamente o tempo em que ocorreria o amparo às necessidades dela. Mas aquela mãe foi paciente e aguardou o tempo que foi preciso. Por outro lado, convocou um exímio cirurgião através do sonho e o convidou àquela tarefa para auxiliar aquelas duas crianças. Então nós percebemos que verdadeiramente a providência divina, para a providência divina não existe espaço nem tempo ou mesmo qualquer tipo de diferença, nacionalidade ou mesmo de crença. E outra coisa que nós percebemos é que essa situação narrada na história pode acontecer com qualquer um de nós. Muitas vezes nós temos a certeza de que algo irá acontecer, de que um fato irá nos favorecer de alguma forma. Ou pode acontecer também de nós sermos avisados, auxiliados em sonhos sobre alguma situação que estamos vivenciando. Esses fatos são mais comuns do que a gente imagina. Às vezes nós não nos lembramos exatamente do sonho, mas nós somos muitas vezes avisados, auxiliados, orientados durante esse momento. E isso também é uma forma de mediunidade. Então que nós possamos nos esforçar para manter a nossa sintonia elevada com bons pensamentos, bons sentimentos e sempre procurarmos nos colocar também receptivos à influência dos bons espíritos, procurando sempre fazer o bem. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos então fazendo as nossas vibrações, procurando abrir os nossos corações, deixando fluir os nossos melhores pensamentos e sentimentos através de vibrações de amor. Vamos vibrando pelo bem universal, vibrando pela paz entre os homens, por cada irmão necessitado, sofredor. Vamos vibrando por todos os irmãos que estão nos hospitais, por aqueles que estão passando por situações difíceis. Vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar, vibrando pelos nossos lares, nossos familiares, vibrando por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E vamos deixando ainda uma vibração de amor em aberto, para que a espiritualidade possa levar onde houver mais necessidade. E assim, agradecidos, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Demos graças a Deus e que assim seja. Que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos,
nos ligando carinhosamente ao nosso anjo da guarda, agradecendo este amigo que está sempre ao nosso lado. Vamos nos ligando a todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam. Vamos buscando também o amparo maternal de Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo, Senhora, o seu carinho, o seu amor de mãe. Pedimos que interceda por nós junto a Jesus. E ao Mestre nós agradecemos pelo seu imenso amor, rogamos as tuas bênçãos, pedimos ainda que nos conduza até Deus, Pai Criador, a quem nós agradecemos por tudo que temos e por tudo que somos, e rogamos as bênçãos através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, de toda a espiritualidade que nos auxilia, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Demos graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, que o amor de Jesus esteja presente em nossos corações. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o papel da mediunidade em nossas vidas. Muita gente fala que tem medo da mediunidade e que não gostaria de ser médium. Mas a mediunidade é uma aptidão mais comum do que nós podemos imaginar. Ela é igual a qualquer outra faculdade que nós temos, como a capacidade de falar, de ouvir, de pensar, ou seja, ela é um atributo comum a todas as pessoas. E quando Kardec, no livro dos médiuns, foi definir a mediunidade, ele disse que todos aqueles que percebem a influência dos espíritos em qualquer grau é médium. Então, todo aquele que percebe essa influência pode ser considerado um médium. E essa influência dos espíritos também é mais comum do que nós imaginamos. É tanto que na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos benfeitores espirituais: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta foi curiosa. Eles disseram: a sua influência é maior do que imaginais, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, em muitas ocasiões, pensamos que estamos tomando uma decisão baseada somente nos nossos pensamentos, mas na maioria das vezes estamos sendo influenciados. Assim, é muito comum termos diferentes pensamentos sobre uma mesma situação. Ora pensamos uma coisa de uma forma, ora pensamos outra, de outra forma. Quando isso acontece, frequentemente são os espíritos que estão insuflando pensamentos em nossas mentes. E dessa forma nós acabamos agindo em uma das direções que foram sugeridas. Mas é importante ressaltar que sempre cabe a nós a escolha. Então, cabe a nós escolher qual o melhor caminho, pois nós temos o livre-arbítrio. Nesse sentido também, Kardec perguntou na questão 461 do Livro dos Espíritos: como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? E a resposta foi a seguinte: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, o que vos ocorre no primeiro impulso.